aleluias a Ti, Deus, aleluias, ó Deus, por tudo que Tu és. Por tudo que Tu és em minha vida, Senhor. Por tudo que Tu és, ó Deus, na vida da igreja, Pai, na vida dos meus irmãos, Deus. Glórias a Ti, Senhor, porque eles estão aqui, Senhor. Glórias ao Senhor, ó Pai, para aqueles que estão assistindo através da live. Glórias àqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Glórias ao Senhor, porque entregou Teu Filho ali na cruz, ó Deus, para morrer por nós, ó Deus. E se estamos nessa manhã, ó Deus, glorificando, Deus, dizendo aleluias ao Senhor, ó Pai, foi por conta daquele sangue derramado ali, Senhor. Jamais devemos nos esquecer, ó Deus, daquilo que foi feito ali na cruz, ó Pai. Deus, nos entregamos nesta manhã, Deus, em adoração, ó Pai. Em adoração, ó Pai, queremos Te adorar, ó Pai. Queremos Te glorificar, Senhor. Aleluias a Ti, Senhor. Aleluias, aleluias, ó Pai. Como é bom já começar este culto, Pai. Esse momento de adoração, ó Pai, dizendo aleluia, Deus. Glorificando ao Senhor, ó Deus, com os nossos pulmões. Aleluias, aleluias. A graça e paz, irmãos, amém. Irmãos, não foi à toa que nós cantamos essa música. Ela não estava no script, ela não estava na lista. Tudo isso é muito em conta pelo que Deus fez por nós. Você sabe qual é a diferença entre você e o diabo? É muito grande, né? Mas a diferença, irmãos, é que o diabo, ele errou apenas uma vez. Nós vivemos errando. Nós vivemos vacilando. Mas Deus quer sempre ouvir a nossa adoração. É essa a nossa diferença. O diabo, ele queria toda a glória para ele. Deus jamais perdoou. Ele foi preso. Ele foi condenado. Você não. Você dia após dia, eu dia após dia, erramos, pecamos. Mas Deus a todo momento ouve a nossa adoração, ouve o nosso louvor. Ele quer nos ouvir. Meu amado, não perca essa oportunidade. Canta com toda a força que você tem, com os pulmões que você tem. Que glórias ao Senhor você tem dois em pleno estado. Canta, minha alma. Canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. É essa a nossa adoração nessa manhã, irmãos. Extasiado
trazem dos céus, ecos das céus, graça de Deus. Canta minha alma, Canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em seu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. canta minha alma, Canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. canta minha alma, Canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente aleluia, Senhor Deus. A ti, querida, Canta minha alma, Canta ao Senhor, lembre-se de tudo que foi dito. rende-lhe sempre Ardente louvor, canta minha alma, Canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. glória a Deus. Se imagine, irmãos, se imagine reunidos com os anjos, com Deus assentado em seu trono, lá nos céus, cantando em uníssono louvor, em adoração ao nosso Deus. Em adoração ao nosso Deus, Ele sempre para te ouvir, sempre para ouvir a sua adoração, irmãos. É para esse Deus que nós servimos. É para esse Deus que nós sempre oramos e pedimos, Senhor, usa-nos, ó Pai. Manifesta a Tua glória em nossas vidas, ó Deus, para que todos possam ver a Tua presença em mim e através de mim. Cante esse louvor, essa adoração nessa manhã. Eu quero te servir, Senhor, e ser um verdadeiro adorador, te ouvir em todo tempo e andar contigo eternamente. Eu quero te servir, Senhor,
contigo eternamente. Vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, e usa-me, e usa-me. Nessa manhã, Pai, manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória, para que todos possam ver tua presença aqui. Queremos ser, Senhor, quero ser. Eu quero ser vaso de honra, um vaso teu. Quebra-me, quebra-me, molda-me, usa-me. Se Deus Queremos, Senhor Deus, ser vasos, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Ser, Senhor Deus, quebrado pelo Senhor. Derrama o pão, Senhor Deus, e o Senhor nos moldar novamente. Em nome de Jesus Cristo, Pai. queremos ser um vaso teu. Quero ser Um vaso teu. Quebra-nos, ó Deus. quebra-me, Molda-nos, ó Deus. molda-me, e usa-me. Quebra-nos, ó Deus. Quebra-me, molda-me, e usa-me. Declare nessa manhã. Quebra-nos. Quebra-me, molda-me, e usa-me. Significado de humildade. Jesus, Reconhecer que necessita ser quebrado quebra-me, para ser reconstruído conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa vontade. usa-me. Então declare nessa manhã: quebra-me, Pai, quebra-me, Deus, me reconstrói conforme a tua vontade. Tira tudo aquilo que for do homem, Pai, Usa-me, me reconstrói daquilo que for dos céus. É isso que nós queremos. quebra-me, Quebra-nos. molda-me, Jesus. Usa-me, 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 Deus. usa-me. Quebra-me, molda-me, e usa-me. Nós queremos ser um vaso novo, Deus. Eu Sim, quero ser, Sim, Deus, queremos ser um vaso novo. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida.
queremos. Eu quero ser um vaso Aleluia, Senhor. Nós queremos ser um vaso novo, Pai. Se necessário for, Deus, nos quebre e nos faça de novo, Deus. Queremos ser moldados, ó Deus, pela mão do oleiro, Pai, pelas tuas mãos, ó Deus. Nós não queremos ser moldados, ó Deus, conforme o mundo, Pai, conforme aquilo que o mundo nos oferece, Deus. Pai, nós queremos ser, ó Deus, moldados, ó Deus, conforme a tua palavra, Senhor. Corações humildes, quebrantados, ó Deus. Corações respeitosos, Deus. Corações amorosos, ó Deus. Ó Deus, aqueles obedientes, ó Deus, à palavra, Pai. Ó Senhor, é esse tipo, Pai, de vaso que queremos ser, ó Deus. Daqueles que se compadecem, que estendem a mão ao próximo, Pai. Ó Deus, se existe algum caminho mau, ó Deus, que não venha de Ti, Pai, quebre, Deus. Nos reconstrua, Deus, e nos faça de novo nesta manhã, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Podem se sentar. Quero pedir para os visitantes acenarem com a mão. Quem está nos visitando nesta manhã? Lá atrás um casal. Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Prepare aí a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino e vamos recolher as ofertas da casa do Senhor. Temos desafios grandes aí pela frente e Deus há de nos dar graça, né? Quero orar por você. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, teu povo nesta manhã. Derrama, Pai, da tua graça e do teu poder. Unja, Senhor, cada vida. Prospere e abençoe, Senhor. Coloque o pão na mesa do trabalhador. Sabemos que o pão de cada dia o Senhor tem dado e tem sido fiel para conosco. Obrigado, Senhor, por cada lar, por cada porta aberta. Obrigado, Senhor, por estas portas abertas. Sabemos que são os teus méritos que nos mantêm em pé. É o teu poder, é a tua força, é a tua promessa, é a tua palavra, é a tua presença que nos mantém em pé, Senhor. Te louvamos por isso. Deus traz a prosperidade. Deus levanta, Senhor, colunas liberais, financeiras, deslocadores de recursos para a tua obra. Estamos num afunilamento escatológico e queremos acelerar certas frentes evangelísticas e missionárias. Deus, nós necessitamos, como igreja local, que a voz profética reverbere neste bairro, que o conteúdo do evangelho seja esparramado por estas casas, que a luz de Cristo brilhe por estas ruas, que aqui em Vila Maria toda maldição, Senhor, e oposição das trevas seja quebrada pelo avanço da tua obra, pelo teu nome sendo glorificado e exaltado, pelo reconhecimento da tua soberania, pela comunidade de adoradores que o Senhor, ó Pai, constitui neste local. Deus, pelo cerrar fileiras daqueles que são intercessores, guerreiros do teu exército celestial marchando na terra. Faz isto conosco, é a tua igreja, é o teu corpo, é a tua lavoura, é o teu edifício. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe esta igreja, a nossa igreja, a igreja local, a parcela do teu reino aqui nesta geografia. Abençoe e prospere em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Vamos louvar o Senhor com mais um hino
e logo em seguida estaremos ministrando a palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Salmo 124 diz: que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram, eles teriam nos engolidos vivos, pois furiosos se voltaram contra nós, e as águas nos teriam levado para longe. Irmãos, faça uma reflexão dos últimos anos da sua vida até hoje. Se não fosse o Senhor na tua vida, o que seria de mim, o que seria de você? Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos glorificar esse Deus. Aleluia. Se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos, se não for ao Senhor, que esteja ao nosso lado, quantos homens contra nós se levantarão? O inimigo em sua ira nos teria consumido, nossa alma por completo destruído. Mas Deus nos livrou. Mas Deus nos livrou, libertou como um pássaro que escapa nas garras de um caçador. Mas Deus nos livrou, libertou como um pássaro que escapa nas garras de um caçador. Todo laço foi quebrado, nossa alma voa livre, o Senhor é nosso auxílio. Se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Obrigada por estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ó Deus. Obrigada porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. Mas Deus nos libertou. Mas Deus nos livrou, libertou como um pássaro que escapa nas garras de um caçador. Mas Deus nos livrou, libertou como um pássaro que escapa nas garras de um caçador. Todo laço foi quebrado, nossa alma voa livre, o Senhor é nosso auxílio. Se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor, se não for ao Senhor dos exércitos. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Não é para o ministério de louvor, não é para o teu irmão ao lado, não é para o pastor, é para o nosso Deus. Porque se não fosse Ele, você não estaria aqui. Se não fosse Ele, você não teria o que comer. Se não fosse Ele, você não teria o que respirar, meu irmão. Glórias a Deus. Amém, Jesus.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar. Parece que o hino que tem base bíblica tem mais potência, hein? Tem mais potência. Glória a Jesus. O Pedro tem um aviso, um vídeo aí da mocidade, do trabalho que eles fizeram. E as crianças podem já subir. A irmã Juliana e a irmã Fabiana estão lá em cima já. As professoras podem subir. O Ministério Infantil está a pleno vapor. Glória a Deus. E o Pedro com um vídeo da mocidade. 5, 4, 3, 2. Quantos querem mais mergulhar em Deus aqui? Amém. Dia 3, 4 e 5 de dezembro, os jovens estão preparando uma conferência, não só para os jovens, mas para a igreja inteira. Então nós vamos ter artes, vamos ter danças, vamos ter louvores e pregações. Vai vir uma galera bacana também, cheia do poder, cheia do Espírito. Então não perca esses dias, essa oportunidade de estar como igreja aqui. Nós vamos estar avisando, vamos estar falando. Traga mais pessoas, tragam jovens. Vocês que conhecem alguém que fala, cara, eu preciso conhecer mais a Deus, preciso ser mais intenso com Ele, vem estar participando com a gente. Eu tenho certeza que vai ser dias inesquecíveis na vida de vocês. Amém? Glória a Jesus. Muito bem, feche os teus olhos, peça para Deus falar com você nesta manhã. Nós vamos acabar mais cedo o culto e o irmão Vladimir vai nos conduzir numa assembleia às 11h30 aproximadamente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós já nos alimentamos com os louvores. Tua palavra já saciou a nossa alma através desses cânticos, destes hinos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor já tem sensibilizado os nossos corações. O Senhor já falou conosco que o laço está sendo quebrado. O Senhor já ministrou e nos relembrou que somos barros nas tuas mãos. O Senhor já nos conscientizou de que a ti toda honra e toda glória, ao Senhor pertence toda glorificação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Agora fala conosco uma porção a mais da tua palavra, nos conscientize. Tua palavra por si só já é poderosa. Deus, ao lermos já somos abastecidos, mas há uma graça na explanação, na pregação. Deus, então fale conosco e alimente-nos com o maná do céu, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, amém.
Vou pedir para os diáconos na porta aí. Isso, irmãos. O Erasmus não precisa falar nada, só o Erasmus chegar assim já, né? A turma já entende. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê, né? A gente comunica. O outro lado do reino dos céus. Irmãos, eu queria parar esse tema. Virou o mês, eu não gosto de estender, mas é muito conteúdo. O reino dos céus. É muita informação. E nesta manhã eu queria deixar aqui uma rápida reflexão para os irmãos. Deste outro lado do reino. Esse outro lado é semelhante a um tapete artesanal. Você vê de um lado do tapete, o de cima, você vê um negócio ali, concreto, a figura estampada, o desenho arquitetado pela arte. Mas tem um outro lado. Quando você vira o tapete feito à mão, você vai ver tramas. Você enxerga nós. Você vê uma vinculação diferente. A Vanessa faz tapetes assim. E se você ver primeiro o verso, você não entende o desenho. De uma ponta sai para outra, ela aproveita a mesma cor da linha sem quebrar o nó e puxa lá para um outro canto e você fica meio confuso. Que desenho é esse? Tá rabiscado, é um rascunho mal feito. Mas aí você vira o tapete. E aí você entende, a nossa lógica alcança o que é a figura. Então o reino dos céus é assim. A gente está olhando aqui na lógica e está entendendo algumas coisas, glória a Deus por isso, mas há uma trama por detrás. É o outro lado. E eu quero rapidamente, hoje eu tenho um desafio, irmão Vladimir, entregar o microfone para você 11h30. É desafiador. Mas Deus vai dar graça, a gente vai fazer isso. Então, eu quero dizer que esse outro lado do reino, ele é composto e ele interage e há vinculações e tramas, ligações e nós, através do poder da palavra. Entenda isso, tua palavra tem poder. Fale para o irmão do seu lado aí, a tua palavra tem poder. Isso, fala mais forte. A tua palavra tem poder. É para falar para o irmão do lado. Porque a gente fala tanta coisa e vai falando e fala coisas sábias, mas a gente tem um arsenal de besteira, não tem isso? E a gente vai falando também besteiras. E as nossas palavras têm poder. E eu quero trazer a cena aqui, queridos. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou discorrer rapidamente. 2 Reis, capítulo 6. Irmãos, só lembrando que estamos sem ar por conta da ligação, viu? Então, as portas abertas aqui. Ninguém vai pegar Covid-19, graças a Deus. Ninguém pega Covid-19 nessa igreja em 2021. Estou profetizando, né? Esse pastor aí abusou e abusou, né? Nessa pandemia. É que a gente estava ali na retaguarda orando e com fé e avançando, foi por isso. Mas está aqui, o reino de Deus tem poder nas palavras. Você fala aqui, mas interage nesse descortinar, nesse além dessa história, tempo e espaço. As palavras, as nossas palavras têm poder. Aí você analisa o que você tem falado.
Aí você analisa o que você tem ministrado, aí você analisa com o Espírito Santo aí. Eu só prego aqui, você conversa com o Espírito no teu coração. Eu falo isso porque lá em 2 Reis, a partir do verso 8 do capítulo 6, os sírios empreendiam fúria contra os reinos do norte, Israel. E de tempos em tempos eles vinham com seus ataques. O rei da Síria preparava as emboscadas para levar vantagem. Era o império da época, estamos falando 800, 700 antes de Cristo. Mas aí havia um profeta lá, era o Eliseu. E ele obtinha da parte de Deus as revelações das ciladas do rei da Síria. E quando ele tinha uma revelação da cilada, ele mandava um recado. Ele tinha uma escola de profetas, e ele pegava um dos seus pupilos e falava: avisa lá para o rei que o rei da Síria está armando emboscada em tal lugar. Não passe lá, se prepare, desvie. E os sírios, querendo levar vantagens, empreender nos frontes de batalha. E diz o verso 10 deste capítulo que isto ocorreu não por uma, duas vezes, mas várias vezes. E o rei da Síria falava na sua câmara secreta: há um espião entre nós, não é possível. Eu armo emboscada e eles não caem. Eu armo aqui e ali e eles não deslizam em tais ciladas. Ele então leva essa informação aos seus súditos e fala: ó, há um espião entre nós. E um deles falou o seguinte: não é isso, ninguém está te traindo. É que há uma espécie de serviço de inteligência a favor de Israel, através de um profeta lá. Um sírio conhecia a fama do profeta Eliseu, que era usado por Deus, revelava e fazia grandes feitos. Elias fez 7 milagres, coisas sobrenaturais. Eliseu fez 14, tinha unção dobrada. Interessante isso. E então, queridos, o rei da Síria falou: achem esse homem, aonde ele está? Aí falaram, pesquisaram, investigaram, ele está em Dotã, 14 quilômetros ao norte de Samaria, aproximadamente. Mandaram para lá um exército para capturar Eliseu. Um exército inteiro, verso 14, cavalos e carros, e um grande exército. E a estratégia era para que eles chegassem à noite, para não dar tempo de eles articularem uma fuga. Chegaram à noite, cercaram Dotã. Daí o aprendiz do profeta, um deles, acordou cedinho, olhou, saiu ali para fora e viu aquele exército sírio cercando, angustiou-se, ficou apavorado, entrou, bateu a porta. É a crise vindo ao coração. E quando isto acontece, as dúvidas povoam a mente, incredulidades tomam conta. E lá no verso 15 deste capítulo, no finalzinho, o desespero desse aprendiz de profeta falou: ai meu Senhor, que faremos? O profeta Eliseu no verso 16, calma, fique tranquilo, porque o profeta conhecia o outro lado do reino, conhecia o mundo invisível, o descortinar, as conspirações, o sistema daquilo que não se vê através das faculdades. Ele falou: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que coisa doida, é o outro lado do reino. Você consegue ter olhos para enxergar que o que está em você é maior do que o que está no mundo? Dentro da providência divina, já havia uma força de contenção, milícias celestiais
para defender Eliseu e o seu aprendiz contra aquela investida dos sírios. E aqui eu quero ressaltar o seguinte, que o reino é visto, queridos, através dos olhos espirituais. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovenzinho, o ancião, não anda a partir do que se ouve, a partir do que se vê. O profeta, o apóstolo Paulo, ele falou, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Esse é o convite para quem está com os dois pés no reino. Não viva a vida a partir do concreto, do material, do que as tuas faculdades atestam. O reino dos céus é visto com olhos espirituais. E o profeta Eliseu falou assim, peço-te, Senhor, que abra os olhos do moço para que ele veja. E o Senhor lhe abriu os olhos. Nós precisamos enxergar as coisas de Deus. Estão além, aparentemente estão dando, não estão dando resultados aqui no concreto, aparentemente não há recursos no concreto, aparentemente nós não temos contemplado resultados, aparentemente nós estamos descontentes com o que estamos vivendo, aparentemente as circunstâncias têm falado alto e nos depreciado, mas existe um reino invisível, espiritual, o outro lado do reino dos céus, a qual nós fazemos parte, e ele é composto também por um exército. E diz aqui o verso 17, quando Deus abriu os olhos do moço, do aprendiz de Eliseu, ele viu um monte cheio de cavalos e carros. Até aí, os sírios estavam com bigas, carros e cavalos também, mas diz aqui o texto que os cavalos e carros, no verso 17, que cercavam também aquele exército sírio, eram de fogo. Não eram pertinentes às coisas materiais. O reino dos céus, nesta versão invisível, é composta por elementos espirituais. É feita e ela interage conosco nesta experiência que ultrapassa esse tempo e espaço. Ou você acha que é você que se livrou do ladrão no trânsito? Ou você acha que é você que consegue chegar até o final do mês por causa do teu salário? Ou você acha que tão somente conquistou aquele canudo porque a tua inteligência está acima da média? É porque existe um exército celestial te cercando. Existem carros e cavalos de fogo te cercando, nos cercando, cercando esta igreja. E por que isto aconteceu? Porque o reino dos céus é movido pelo poder das palavras. Disse aqui Eliseu no verso 18, ele orou ao Senhor e disse, fere agora, olha só, peço-te este milagre aqui, peço-te a esta gente cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Poder nas palavras. Depois que o moço viu que haviam carros e cavalos de fogo cercando os carros e cavalos assírios, ele orou e falou, Senhor, agora fere esse exército sírio com cegueira. Poder da palavra. De certa forma ele amaldiçoou, de certa forma ele prejudicou, de certa forma ele foi contra. Mas tinha que ser, porque eram inimigos. E dentro desta batalha nós temos que entender que foi a melhor coisa. Como assim, pastor? Ele amaldiçoou ali os sírios, mandou todo mundo ficar cego. E pelo poder da palavra do profeta aconteceu. O exército sírio foi ferido de cegueira, parou ali naquele estado e não enxergava mais. Porém, essa solução era a melhor,
simples e inofensiva, frente àquele problema insolúvel. O profeta e o seu moço, talvez a sua história ali, a sua escola, digo, profética, morreriam, porque os sírios viriam com força total, dado a fúria do rei, do seu rei. E ali diz o verso 18, que todos ficaram cegos, porque o reino dos céus interage com o nosso mundo. Você pode dizer, pastor, eu não creio. Não tem problema. O mundo invisível crê em você. Tantos anjos do Senhor, eles creem em você porque eles interagem com você. Quanto os demônios também creem em você e interagem malignamente com você. Esse é o conflito deste outro lado do reino dos céus. Ele interage. Mas eu quero dizer que este reino, e o que vigorou aqui foi a lei da semeadura. O exército sírio veio para ferir e agora está totalmente rendido. O exército sírio veio e plantou o mal e agora está totalmente vulnerável. O exército sírio veio e tramou a morte e agora está debaixo da mortandade. Eliseu pega este exército, dá uma voz de comando e falou, vamos todos para Samaria. Um homem conduz o exército sírio para Samaria, para o centro, para a capital. Chegando lá, o rei percebeu, viu aquele alvoroço. O rei sai à cena, entrou na frente de Eliseu, viu que eram sírios e falou, vamos matá-los. Eliseu se levantou e falou, opa, peraí, estes reféns de guerra são meus. Se você tivesse capturado, você poderia matar, mas como eu capturei, vamos fazer um banquete, preparem comida, eles vão se alimentar. Olha a trama do reino, olha o outro lado da coisa, olha as armas espirituais usadas pelo profeta Eliseu, olha como ele interage. O rei de Israel então recebe essa palavra de Eliseu, se conforma, e diz aqui o texto no verso 21 em diante, que Eliseu não permitiu tal matança, mas os despediu em paz, liberou a vida deles. E ele fez isso porque as armas do reino não são semelhantes às nossas armas, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E isso deflagrou por conta desta atitude que quebrou a retaliação. Se ele automaticamente ferisse ou permitisse que o rei de Israel investisse contra aqueles sírios, a ira aumentaria, o embate continuaria, mas houve um tempo de paz por conta desta semeadura do profeta Eliseu. Um grande banquete, verso 23. E ali todos eles foram despedidos e retornaram para a Síria. Poder nas palavras de Eliseu. E quando ele foi despedir, ele orou novamente e declarou para que eles voltassem a enxergar. Senhor, vira com cegueira, Senhor, volte a dar a visão. Poder nas palavras. Entenda que você, nas tuas palavras, tem chaves para você abrir. Jesus declarou isso, eu te dou as chaves do reino dos céus. Vigie com as tuas palavras, porque você pode estar fechando portas, as quais deveriam estar sendo abertas, e você pode entrar por portas, as quais você está abrindo, e que você não deveria entrar, deveriam estar fechadas. Então vigie aí.
E o que você ligar na terra é ligado no céu, o que você desligar na terra é desligado nos céus. Você penetra no reino, você está no reino, você interage com o reino. Essa versão, o outro lado, você tem poder. Cuidado para você não ser um amaldiçoador. Provérbios 18, 21, com as tuas palavras você pode dar vida, construir, reconstruir, ou com as tuas palavras você pode gerar morte, destruir, arruinar. Essa é a versão do reino, outro lado do reino. Mas aí nós, virando a página agora no capítulo 18 e 19 de 2 Reis ainda, uma outra situação, novamente com a Assíria. E eles investiram contra o rei Ezequias. Agora não é mais o norte, agora é o sul. Que era Judá e Benjamim, as tribos do sul. O rei era Ezequias. Vamos ver um outro poder em cena. O poder dos anjos. E diz o texto, isso começa no capítulo 18. E novamente a Síria investe. E a propaganda deles era a seguinte: porventura os deuses das nações poderão livrar do nosso exército? Poderão escapar os nossos inimigos? E ainda no capítulo 18, lá de 2 Reis, o verso 34, eles debochavam das divindades. Eles avançavam, saqueavam, destruíam, humilhavam. Inclusive era costume deles entrarem nos templos das divindades e eles derrubarem os altares, ou trazerem as imagens pagãs para o seu Deus local e colocarem subjugadas dentro dos templos dos seus deuses pessoais. Eles faziam isso. E o marketing deles era esse, verso 34, que é feito dos deuses de Amate e de Arpade, que é feito dos deuses de Sefarviã, Rana e Iva, porventura livrariam a Samaria das nossas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses da terra? E ele está fazendo agora menção para Judá. Se aconteceu isso com outros povos, terras e deuses, Judá será a mesma coisa. Eles conseguirão livramentos. O Senhor dele livrará, verso 35. Ezequias ouve isso. Porque o exército sírio vem lambendo a terra. Ezequias, num ato de humilhação, rasgou as vestes, colocou o pano de saco, de cinza, era humilhação. Entrou no templo, começou a orar. Isso agora lá no capítulo 19. E o verso 2, um outro profeta agora, o Isaías, filho de Amós, ele manda chamar Isaías: Isaías, venha cá, está acontecendo isso. E no verso 6, Isaías profetizou: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes. Não temas o relatório circunstancial negativo. Você interage também com o outro lado do reino. Porque nós estamos debaixo de uma má notícia terrível. Bombardeados por más notícias. Isaías então profetiza e recebe em seguida um novo relatório negativo agora do rei da Etiópia. Mais notícias más. E o rei da Etiópia mandou um recado: não te enganes, rei Ezequias. Verso 10.
Não te enganes acerca do teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Quero reforçar esse princípio. Não ouça ministradores de incredulidade. Coloque um filtro. Seja criterioso com quem você ouve, inclusive com as mídias. Informações, jornais. O absoluto é a palavra de Deus. Tudo nesse mundo de fake news se torna hoje relativo. E ele recebe por 2, 3 vezes, capítulo 18 e 19, relatórios negativos. E o inimigo vai se tornando gigante. Porque os relatórios negativos são amedrontadores pelos notáveis triunfos da Assíria, daquela região, daqueles imperialistas. E a lista vem, verso 11, 12 e 13. A lista de deuses, a lista de países, de locais. Ezequias no verso 14, novamente se humilha diante de Deus. Ora ao Senhor. Faz uma oração linda, verso 15, 16, 17, até o verso 19. Suplica. Livra-nos, disse ele. Assim saberão todos os reinos que na terra há um só Deus. Novamente Isaías entra em cena. Assim diz o Senhor, verso 20. O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Glória a Deus. Senaqueribe, verso 35, na espreita, prontos para atacar Judá na manhã seguinte. E naquela noite saiu o anjo do Senhor. Irmãos, conte comigo assim. Um anjo. Novamente, um anjo. Tá bom para você? Não quer idolatrar anjo? Colossenses 2 fala para não fazer isso, e não faremos. Apocalipse, diante de João, ele falou: sou conservo teu. Mas o mundo que você interage, o reino dos céus na versão invisível e espiritual, um anjo é suficiente para resolver o teu problema. Ridículo isso diante das nossas contabilidades, cálculos. Um anjo feriu no arraial dos assírios 185 mil homens naquela madrugada. Eu gosto de ler comentários teológicos para ver o que os teólogos, e muitos deles com autoridade, falam desses textos. Porque às vezes você discorrer sobre a teologia sistemática está muito no racional, e eles explicam maravilhosamente bem, eu gosto de ler e está tudo certo. Mas quando chegam nesses versos em que a gente precisa crer, aí é que eu gosto de ler para ver o que eles falam. Não, o mar vermelho não abriu, não, calma, não foi isso, calma, menos fé, é muito exagero glorificar a Deus porque o mar vermelho se abriu. Não, as muralhas de Jericó não caíram porque rodearam, não foi isso, naquela época, naquela região de Jericó, havia tremores na terra, então cairia assim mesmo, independente de Deus. Não, o Jordão não parou quando os sacerdotes colocaram o primeiro pé naquele rio, secando para que Israel passasse, os hebreus passassem rumo à terra prometida. Não aconteceu isso, era um período de seca. E aqui,
Não foi o anjo do Senhor que matou 185 mil homens. Aliás, não era 185 mil homens, era 1.850 homens. E eles morreram de hemorroidas, eles morreram pela peste bubônica. Aquela região era cheia de ratos. Eles falam isso. Mas um anjo liquidou 185 mil homens. Senaqueribe, desculpe a expressão, irmãos, colocou o rabinho no meio das pernas, voltou para a Síria. Verso 37, os seus próprios filhos o mataram. Um anjo. E diz a palavra do Senhor, em Hebreus, são espíritos, ministradores, diáconos, garçons, que trabalham para os que herdam salvação. Eles estão a serviço de você. Não é para você falar com ele, é para você falar com Deus. Deus dará ordem. Você conversa com Deus, mas Deus dará ordem a teu respeito, diz o Salmo 91, para que não tropeces com o pé em pedra. E um anjo deu cabo daquela situação. O texto de Crônicas é interessante porque fala que chegou uma carta nas mãos de Ezequias, e Ezequias foi então com aquela carta ameaçadora de Senaqueribe e apresentou lá no templo. Falou: ó Senhor, se o Senhor não fizer nada, essa carta aqui, a gente vai sucumbir. Olha o tamanho da ameaça. Então, meu irmão, você pega o teu boleto, você pega a acusação, você pega a multa, você pega, enfim, o oficial de justiça ali com a cartinha dele, você põe no joelho e fala: Senhor, olha só, Senhor, o Senhor me conhece, eu preciso que o Senhor me dê livramento. E aqui um anjo deu solução para aquela madrugada, para Ezequias, para ajudar, e foi uma maravilha. Mas eu quero encerrar, olha, eu tenho mais 10 minutos, com uma outra situação, que no reino há poder na confiança, na fé, poder nas palavras, vigie com elas, poder dos anjos que estão ao teu redor para quebrar laços, para interagir, para pavimentar o teu futuro, para te dar livramentos, para desarmar ciladas. Mas há poder na fé. E aqui é Daniel capítulo 3, você conhece a história. Os jovens mais nobres estavam na corte de Nabucodonosor. E este rei, agora é o outro império, é o império babilônico. Nabucodonosor. Maior império da terra na época, 600 antes de Cristo. E ele tinha investido contra Judá, levado cativo parte dos jovens. Daniel foi junto. E está aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego. Parte do povo ficou nos campos, trabalhando como escravos, e parte subiu então. E ele fez uma estátua muito grande, 30 metros de altura. É o Iraque, é a região do Iraque. Inclusive, se eu não me engano, Saddam Hussein fez também uma estátua semelhante à de Nabucodonosor, na mesma região. E no capítulo 3 de Daniel, verso 3, ele convidou os governadores, prefeitos, juízes, as autoridades,
ali todos conselheiros para consagrar a estátua. E diz o verso 5 que eles tocariam a trombeta, e ao toque da trombeta todos deveriam se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. E quem não se prostrasse seria jogada na fornalha que estava já acesa. A trombeta foi acionada, e no verso 8, alguns caldeus por ali perceberam que todo mundo se ajoelhou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Não coloquem nomes dos seus filhos assim. Eles vão sofrer de bullying na escola. Então estão aqui. O original era Ananias, Misael e Azarias. O inimigo faz assim. Ele tenta abalar a nossa identidade, mudando nome, mudando cultura, mudando alimentação, mudando deuses. E aqui no capítulo 3 era mais uma investida de Nabucodonosor, porque para esses sábios, jovens inteligentes que estavam na corte, eles já tinham passado por esses laços todos. Daí nós, como peregrinos, sofremos a mesma coisa também. Estamos nesta terra, mas o mundo vem com as suas culturas, com os seus costumes, com as suas manias, para abalar a nossa identidade, as nossas roupas, os nossos pensamentos e a nossa divindade, que é Deus. Era uma investida. Muda nome, muda características, muda a fé, mas esses 3 jovens continuaram arrefecidos na confiança em Deus. Eles foram acusados de que não se encurvavam, foram chamados à presença de Nabucodonosor. O verso 15 do capítulo 3, este rei pressionou: olha, vai tocar novamente a trombeta e vocês terão que se prostrar. E as ameaças: quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E olha o que eles responderam. Porque aqui já não é mais o poder das palavras, um pouco sim, mas não é essa a ênfase, nem o poder dos anjos, também sim, porque nós vamos ver logo em seguida o anjo do Senhor na fornalha, mas aqui o que me chama a atenção é o poder da confiança e da fé dele, porque ele chegou de olho a olho ao rei, falou o seguinte no verso 16: nós não necessitamos de responder acerca deste negócio, eis que o nosso Deus a qual servimos, Ele pode nos livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não ficar sabendo, verso 18, nós não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha a ousadia desses jovens. Nosso negócio não é contigo, nosso negócio é com Deus. Se Deus quiser livrar, muito bem. Se Ele não quiser livrar, muito bem também. Faça a tua parte e deixa a gente se tratar ou ser tratado por Deus. Não entra aí. Não permita que as pessoas penetrem na tua fé, na tua confiança, na tua intimidade com Deus. Chega um ponto que ninguém entra. O chefe não entra dando palpite. Não, isso aqui é minha fé, fica na tua. A esposa não entra. Não, eu creio, Deus está falando, Deus falou comigo, calma, eu creio, fica aí no teu cantinho. Até mesmo irmãos. Você está exagerando. Se for abrir a boca para ministrar incredulidade, fica quieto. Ministra a fé, não incredulidade. Isso aqui sou eu com Deus, eu tenho minha intimidade com Deus. Aqui você não entra, aqui eu não tenho que responder. Aqui é a minha fé com Deus, aqui é a minha posição, minha intimidade. Aqui é o grau de revelação que eu tenho. Fica na tua aí. E aí aconteceu. Nabucodonosor, aqueça 7 vezes mais. Vou fazer churrasquinho de hebreu petulante.
Os serviçais que foram aquecer morreram, diz o texto. Tão quente estava. Foram amarrados e foram jogados. Diz o texto no verso 19, aquecidos 7 vezes mais. Caíram na fornalha amarrados. Mas diz aqui o verso 24, que interagiu o outro lado do reino dos céus. Glória a Deus. É o outro lado, irmãos. Você está entendendo que geografia você vive? Crente, você está com a fé baixinha. Você não está entendendo. Você está muito do lado de cá do reino. Você tem que interagir mais com o lado de lá. Aliás, as batalhas são ganhas para o crente quando interage primeiro lá. É como uma luta de exércitos. Eles vão primeiro com o ataque aéreo, jogam as bombas, e depois eles vêm varrendo a terra, infantaria. Então está aqui um segredo da batalha espiritual. Você vai primeiro nas regiões celestiais com oração, e depois você vem no cotidiano da tua vida, fazendo a tua parte. Mas nós temos que ganhar a batalha nas regiões celestiais primeiro. Você entendeu, crente? Amém, queridos? Então a confiança proporciona milagres. E se não ocorrer milagres, irmãos, a gente toca a vida da mesma forma. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o poder da confiança da fé. Os recursos da terra se findam, não tem saída, você terá que usufruir dos recursos do céu. Os recursos do céu precisam entrar em cena, mesmo frente aos assombros. E ali diz o verso 24, que eles começaram a andar naquela fornalha, e surgiu ali um quarto homem, o poder sobrenatural da fé. E diz o texto no verso 25 que eles passeavam dentro do fogo e nenhuma lesão ocorreu sobre a vida deles. Nesse mundo invisível a qual nós interagimos, queridos, há grandes livramentos. Eu sei que isso é um épico congelado no Antigo Testamento, mas eu não sou cessacionista. O que significa isso? Aqueles que pensam que esses eventos não podem ocorrer nos dias de hoje. Eu creio que pode sim. Deus é o mesmo. Deus continua agindo. É que nós não clamamos mais. Nós não somos tão íntimos do Senhor assim. Nós não dependemos tanto de Deus. Vá para esses rincões da vida. Vá servir a Deus na igreja da China, debaixo de pressão islâmica. Vá morar na África, a qual o único recurso será o Senhor. Se Deus não fizer, sucumbiremos. É que nós estamos envoltos a muita tecnologia. Glória a Deus por isso. A gente pode usar. De repente um remédio cura, sim, mas há situações que se Deus não curar, ninguém mais cura, você sabe disso. Então eles estão aqui numa situação extrema. E neste mundo invisível, nesse outro lado do reino, o fogo divino inibe todo fogo natural. Jesus, dizem comentaristas, porque o anjo do Senhor, semelhante ao Filho dos deuses, aponta para o Messias no Antigo Testamento. Isso é chamado de teofania. Houve uma teofania naquela fornalha, o fogo do céu
E alguém já falou, a química fala isso, fogo se combate com fogo. O fogo da terra foi combatido com a presença gloriosa, Shekinah, dentro daquela fornalha, anulando, inferiorizando o fogo da terra. E ali, queridos, a recompensa. As pessoas ficaram assustadas. Não jogamos 3 dentro da fornalha, porém há 4. Nabucodonosor observa aquilo, manda tirar todos eles de lá de dentro, verso 26. E decreta, bendito, verso 28, seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo se entregar em corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus, Deus algum. Fique firme na tua confiança, na tua aliança, na tua fé com Deus. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai te visitar. Deus vai recompensar. Deus vai gerar exaltação através dessa provação que você tem sentido e passado. E verso 29, ele fez um decreto: todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. A gente passa o que passa. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Não que Deus é sádico, mas muitas coisas nós passamos em termos de provações e sofrimentos para o próprio Deus glorificar o nome dele lá na frente. E a máxima evangélica, você sabe disso, Deus não livra da cova, mas livra na cova. Deus não livra do enfrentamento do mar, mas Deus livra lá no meio do mar. Deus não livra a gente da fornalha. Nós caímos no cadinho de Deus. Somos burilados pelo fogo da provação. Mas a Shekinah original é esse: fogo da glória. Presença. É o que arde. É o que ferve. Semelhante àquela sarça no Horebe. Queimava a sarça, mas não consumia. É esse fogo santo. Esse fogo santo aquece o nosso coração. Semelhante aos discípulos de Emaús, Lucas 24, não nos ardia o coração, é a Shekinah de Deus. Vem por dentro, toma a nossa mente, a nossa consciência, vai nos fortalecendo em fé para nós não desistirmos do Senhor da glória. Fogo da provação se combate com o fogo da glória, poder da fé. Eliseu, profeta Eliseu, poder das palavras. Ezequias, poder do anjo. Sadraque, Mesaque e Abednego, poder da confiança. Deus nos livrará. O outro lado, interaja mais com esse lado, o reino dos céus. Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado por estas histórias que amadurecem a nossa fé, abrem a nossa visão, curam a nossa cegueira. Obrigado, Senhor, porque estes textos revelam o outro lado, a qual nós, de repente, interagimos pouco. Senhor, nos ajude nesta caminhada, para que nenhum de nós venha sucumbir nas provações da vida. Abençoe, sustente, dê graça, e nos use com sabedoria, com revelação, com as palavras, orando ao Senhor, para o Senhor interagir com os teus anjos, e na hora certa, ó Pai, anunciarmos palavras de confiança, de fé, ó Pai, palavras inclusive de profecias embasadas na tua palavra, para que a gente não venha retroceder ou cair.